Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Bom dia, queridos telespectadores. É com muita alegria que nós iniciamos nessa manhã mais um programa Terceira Revelação. Hoje, dia 4 de setembro de 2010, nós apresentando aqui a segunda série do nosso a segunda parte do nosso programa de número 69, e a gente também, lembrando que a gente está ao vivo, para você que está nos assistindo, pode participar, fazer aí a sua ligação, participar do sorteio do Livro dos Espíritos que nós fazemos aqui. Para você, querido internauta, que está aí também nos acompanhando agora pelo YouTube, também fica o nosso abraço. A gente gosta muito das participações, lembrando sempre, como a gente fala aqui, tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que não gostam, mas a gente lê todos os e-mails com carinho, com respeito, porque nós devemos isso. A gente não tem aqui a função de fazê-lo espírita, mas de esclarecer, de falar da doutrina espírita, como ela foi codificada por Allan Kardec, sempre baseada nas obras básicas, que é a nossa base aqui desde o primeiro programa. Então nós temos aqui a sua participação e vamos hoje comentar de um assunto que está aí. Recebemos muitos questionamentos aqui dos nossos telespectadores a respeito de um filme que foi lançado ontem pela FEB, que é o Nosso Lar, ontem, dia 3 de setembro de 2010, foi o dia do lançamento desse livro, e recebemos aqui e-mails de pessoas questionando se isso é ou não espírita. Então nós vamos esclarecer, porque essa é a nossa função aqui, esclarecer, falar se isso é espírita ou não. A gente tem essa tarefa aqui. E com a sua participação, claro, a gente se sente muito melhor falando dessa maravilha que a gente sempre lembra aqui. Maravilha no sentido, um adjetivo que a gente fala, no sentido de mostrar essa realidade espiritual. E o Espiritismo vem nos tranquilizar a respeito disso, a respeito do que é a morte, que é esse processo tão doloroso que todos nós passamos quando aí perdemos um ente querido. Então, são esses esclarecimentos necessários, mas são esclarecimentos verdadeiros, baseados na codificação espírita feita por Allan Kardec, baseada no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, um livro importantíssimo para quem quer compreender essa relação do mundo espiritual com a nossa, a comunicação dos espíritos, como se dá isso, a psicografia. Então é um livro que explica tudo isso, um livro que nos adverte contra os espíritos zombeteiros, espíritos hipócritas, que às vezes manipulam a vaidade do médium e aí vinculam coisas que não são necessárias, que são, muito pelo contrário, fazem com que as pessoas se afastem do verdadeiro conhecimento da doutrina espírita, porque a mediunidade ela tem que ser educada, ela é uma faculdade que você tem que ter muito cuidado com ela, porque o médium ele está aberto ao plano espiritual, onde existem espíritos superiores, espíritos medianos, espíritos preconceituosos, inferiores. Então o médium, para ele ser educado, ele tem que estudar, e principalmente o Livro dos Médiuns, que alerta o médium para milindres, vaidades. Temos que tomar muito cuidado em relação a isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as máximas, não nega nada do ensino de Jesus, muito pelo contrário, aprofunda os ensinamentos, as parábolas que a gente teve com Jesus. Temos também o livro Céu e Inferno e a Gênese, que é a parte científica, que vem falar da formação do planeta, vem falar dos mundos habitados. Então nós temos realmente nessas 5 obras básicas tudo o que é necessário para a gente aprender. É claro que depois desse conhecimento, desse estudo, a gente pode sim ler outras obras, ler a respeito de outras filosofias, mas tendo a base, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Então esse é o nosso propósito aqui, de esclarecer, de fazer com que você saiba o que é o espiritismo. Se você vai se tornar espírita ou não,
isso já é uma tarefa sua, isso aí já é um entendimento seu, uma aceitação sua. Nós não estamos aqui, nós recebemos um e-mail pelo YouTube falando, né, respeitando lá uma telespectadora, falando que assistiu alguns programas e que parecia que estava na Santa Inquisição, que aqui a gente falava que ou é isso ou ser salvo.